Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Silvano Mota, eu sou do grupo Livro no Ponto e estamos lendo aqui o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas, de Dale Carnegie. E hoje a gente vai continuar aqui a leitura, nosso terceiro áudio, que vai falar o rumo certo à distinção, por Lowell Thomas. Em 1936 ele escreveu isso aqui. E hoje a leitura é um pouquinho mais densa, então eu já vou direto aqui à leitura, tá bom? Esta informação biográfica sobre Dale Carnegie foi originalmente redigida como introdução à primeira edição de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É reproduzida aqui para dar aos leitores mais informações sobre a experiência de Dale Carnegie. Tá bom? Então aqui, estou fazendo uma observação de que eles mantiveram essa introdução de 1936 no livro. E começa assim. Numa fria noite de janeiro de 1935, a despeito do clima, 2.500 pessoas estavam reunidas no grande salão de baile do Hotel Pennsylvania, em Nova York. Às 7h30 da manhã, já não havia mais uma cadeira vazia. Às 8 horas, ainda entrava gente. O espaçoso balcão, desde cedo, estava literalmente cheio. Mesmo para ficar em pé, os lugares eram disputados como prêmios. Centenas de pessoas, depois de um dia cheio de atividades nos negócios, ficaram em pé durante 1h30 nessa noite. E para que isso? Para assistir ao quê? Então, gente, desculpa que não é 7h30 da manhã, 7h30 da noite, É porque no livro está 7h30. Se fosse noite mesmo, poderia parecer 19, mas eu pensei que era pela manhã, mas não é, então é à noite. Um desfile de modas, uma dessas corridas de bicicletas que duram 6 dias, ou uma apresentação de Clark Gable em pessoa? Nada disso. Toda essa gente havia sido atraída por um simples anúncio de jornal. Nas 2 noites anteriores, quando compraram o New York Sun, depararam com um anúncio de página inteira. Aprenda a falar eficazmente. Prepare-se para dirigir. Nada de novo? Sim. Mas acreditem ou não, na mais sofisticada terra do mundo, durante o período da crise, com 20% da sua população recebendo auxílio dos cofres públicos, 2.500 pessoas deixaram seus lares e correram para o Hotel Pennsylvania, atendendo ao convite do anúncio. As pessoas que atenderam ao convite eram da mais alta camada econômica, dirigentes, empregadores e profissionais. Mulheres e homens compareceram para ouvir a abertura de um curso ultramoderno e ultraprático sobre como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Curso dado pelo Dale Carnegie Institute of Effective Speech and Human Relations. Instituto Dale Carnegie de Fala Eficaz e Relações Humanas. Por que se achavam lá estes 2.500 homens e mulheres? Tornava-se necessário mais educação devido à crise? Aparentemente não, pois tais cursos já eram dados em casas cheias na cidade de Nova York nos últimos 24 anos. Durante esse tempo, mais de 15.000 profissionais e homens de negócios foram treinados por Dale Carnegie. Mesmo as grandes, as céticas e conservadoras organizações, como a Westinghouse Electric Manufacturing Company, McGraw-Hill Publishing Company. Olha, gente, tem muitos nomes aqui, de institutos e empresas norte-americanas, tá? Então eu não vou ficar aqui quebrando o meu inglês, não. E a New York Telephone Company tiveram esse treinamento realizado dentro dos seus próprios escritórios em benefício dos seus funcionários e diretores. Eu tinha falado já até em áudios anteriores que eu estou lendo o livro pela primeira vez com vocês.
Então, eu peço perdão se eu não tiver uma pronúncia correta, né? É porque realmente aqui tem algumas palavras que eu não conheço, então eu vou tentar falar da melhor forma possível. E eu tinha prometido pesquisar a pronúncia certa, né, do autor, e é Dale Carnegie mesmo, então eu estava pronunciando certo. Continuar aqui a leitura. O fato desses homens que deixaram as escolas primárias, secundárias e alguns até as superiores, 10 ou 20 anos atrás, virem à procura de tal treinamento é uma prova nítida e uma deficiência evidente em nosso sistema educacional. O que desejam os adultos aprender realmente? Eis uma pergunta de importância tão grande que, para responder a ela, a Universidade de Chicago, a Associação Americana para a Educação dos Adultos e as escolas da ACM realizaram um estudo durante 2 anos. Esse estudo revelou que o primeiro interesse de um adulto é a saúde. Também demonstrou que o segundo interesse reside no desenvolvimento de sua habilidade nas relações humanas. Os adultos querem aprender a técnica para prosperar e para influenciar pessoas. Não desejam ser oradores populares e não querem, sobretudo, ouvir palestras de alto nível sobre psicologia. Querem apenas sugestões que possam empregar imediatamente nos contatos comerciais, sociais e no lar. Eis o que adultos desejavam aprender. Concordam? Está bem, disseram os encarregados do estudo. Se é isso que desejam, é o que terão. Então, gente, é até interessante fazer uma reflexão aqui, que a gente tem uma cultura, né, que não se aprende nas escolas coisas básicas, como falar em público, educação financeira, por exemplo. Quando a gente é jovem, a gente está estudando, fazem uns trabalhos em grupo, mas não existe, né, aquela preparação para falar em frente a uma turma. E isso às vezes pode até causar um trauma para alguns alunos, que eles tomam tanto pavor de falar em público que trava. Então, nós concordamos que deveria ter uma revisão, né, da metodologia de ensino, talvez, para questões fundamentais do dia a dia das pessoas. Né? Não aprender somente matemática, português, inglês, mas coisas básicas como educação financeira, né, relacionamentos. E isso é bem interessante a gente fazer essa reflexão em cima dessa leitura. Que também não é só para a questão do sucesso na vida financeira. Esse livro foi, como eu falei aqui, né, são para contatos comerciais, sociais e no lar. Bem interessante. Continuando aqui a leitura. Buscando um livro didático que pudesse auxiliar os adultos na solução dos problemas diários em seu convívio humano, viram que tal livro jamais fora escrito. Eis um fato curiosíssimo. O grego, o latim e as altas matemáticas têm sido motivo por centenas de anos de livros e mais livros, temas que a média dos indivíduos não dispensa muita atenção. Mas um assunto sobre o qual há uma sede de aprendizagem, uma verdadeira necessidade por orientação e ajuda, nada. Esse fato explica facilmente a razão por que 2.500 adultos se comprimiam no grande salão de baile do Hotel Pensilvânia, atendendo apenas a um simples anúncio de jornal. Aí, aparentemente, oferecia-se o que há muito eles buscavam. Crentes que o conhecimento por si só seria o abra-te sésamo para as compensações financeiras e profissionais. Queimaram as pestanas no passado, debruçavam-se exaustivamente sobre os livros das diversas escolas que haviam frequentado. Dentro de poucos anos, porém, o contato rude e atordoado dos negócios deu-lhes a experiência necessária para desfazerem essa ilusão. Viram no contato cotidiano alguns dos maiores êxitos no campo comercial serem conseguidos por homens que possuíam, além dos conhecimentos, a habilidade para falar bem, para conversar,
e para convencer os outros do seu modo de pensar e para vender eles próprios suas ideias. Cedo descobriram que, para quem aspira a usar o cap de comandante e dirigir a nau dos negócios, personalidade e habilidade no falar são mais importantes que o conhecimento dos verbos latinos ou o diploma de Harvard. O anúncio do New York Sun prometia uma reunião muito interessante no Hotel Pensilvânia. E foi. 18 antigos alunos foram alinhados diante do alto-falante e a 15 deles foram dados precisamente 75 segundos a cada um para que narrassem suas histórias. Passados 75 segundos de conversação, o gongo soava e o presidente dizia: "Tempo! Vem o orador seguinte." A reunião teve uma movimentação rápida, assemelhando-se à passagem de uma manada de touros por uma planície. Os espectadores permaneceram durante 1h30 atentos aos relatos feitos. Os oradores apresentados constituíam bem uma seção completa da vida comercial americana. Um diretor de uma cadeia de lojas, um padeiro, o presidente de uma associação comercial, 2 banqueiros, um agente de seguros, um contador, um dentista, um arquiteto, um farmacêutico, que viera de Indianápolis a Nova York, somente para o treinamento. Um advogado vindo de Havana, com o fito exclusivo de se preparar para fazer um discurso importante em 3 minutos. O primeiro orador usava o nome irlandês Patrick Joe O'Hare. Nasceu na Irlanda, esteve na escola apenas durante 4 anos. Emigrou para a América do Norte, onde trabalhou como mecânico e depois como motorista. Aos 40 anos, sua família foi crescendo e, na mesma proporção, as suas necessidades financeiras. Experimentou ser vendedor de caminhões, sofrendo de terrível complexo de inferioridade que o consumia em sua própria apreciação. Antes de conseguir a coragem necessária para empurrar a porta do escritório onde ia pedir emprego como vendedor, teve que andar para cima e para baixo na calçada uma meia dúzia de vezes. Estava tão desanimado como vendedor que já pensava em retornar ao trabalho manual numa oficina mecânica, quando recebeu uma carta convidando-o para a reunião do Instituto Dale Carnegie. Relutou em comparecer. Temia encontrar com um grupo de homens que tivesse frequentado escolas superiores. Sentia-se fora do seu meio. Uma frase de sua esposa aflita o fez mudar de ideia. Pat, isso pode trazer-lhe alguma melhora. Deus sabe que você necessita. Finalmente, dirigiu-se para o local da reunião e só depois de 5 minutos de hesitação conseguiu a coragem necessária para entrar na sala. As primeiras poucas vezes que tentou falar, ficou completamente aturdido pelo receio. Com o decorrer do tempo, perdeu todo o medo e logo passou a sentir até prazer quando se apresentava uma oportunidade para falar, principalmente se isso acontecia perante um público grande. Foi-se também o medo que tinha das pessoas e de seus superiores. Apresentou-lhes suas ideias e em breve estava se destacando dentro do departamento de vendas. Tornou-se um membro valioso e querido da companhia. Esta noite, no Hotel Pensilvânia, Patrick Joe O'Hare, de pé na frente de 2.500 pessoas, falou com brilhantismo, conseguindo interessar todo o auditório, misturando sempre um pouco de humor que provocou ondas de risos na assistência, enquanto narrava a história de suas dificuldades. Poucos oradores profissionais poderiam igualá-lo. O orador que se seguiu, Godfrey Meyer, era um banqueiro de cabeça grisalha e pai de 11 filhos. A primeira vez que tentou falar na classe ficou inibido, totalmente mudo. Seu cérebro recusou-se a funcionar. Sua história é uma demonstração cabal de como a direção
de como a direção gravita em torno de um homem que sabe expressar-se bem. Trabalha em Wall Street e por 25 anos morou em Clifton, Nova Jersey. Durante esse tempo, nunca tomou parte ativa nos negócios da sua comunidade e conhecia cerca de 500 pessoas. Pouco depois de matricular-se no curso Carnegie, recebeu aviso para pagamento de imposto. Ficou furioso, pois o julgara absurdo. Sempre costumava, ao chegar em casa, sentar-se e fumar, ou então fazer os seus galos brigarem com os dos vizinhos. Mas, em vez disso, nessa noite, pôs o chapéu, rumou para uma reunião na cidade e resolveu expressar em público as suas queixas. Depois de ouvirem o seu desabafo de indignação, os cidadãos de Clifton, Nova Jersey, resolveram fazê-lo candidato ao conselho da cidade. E assim, ele passou semanas, de reunião em reunião, denunciando os gastos e as extravagâncias de sua comunidade. Havia 96 candidatos em campo. Quando os votos foram contados, o nome de Godfrey Mayer estava em primeiro lugar. Numa noite, tornara-se uma figura popular entre 42 mil habitantes da municipalidade. Como resultado de seus discursos, fizera 80 vezes mais amigos em 6 semanas do que havia conseguido nos 25 anos anteriores. E o seu salário como conselheiro significava que conseguirem um retorno de 1000% ao ano sobre seus investimentos no curso de Carnegie. O chefe de uma grande associação nacional de fabricantes de alimentos foi o terceiro orador. Descreveu as suas dificuldades cada vez que era obrigado a levantar-se diante do conselho de diretores da organização e expor suas ideias durante uma reunião. Como resultado de haver aprendido a pensar por si mesmo, aconteceram 2 coisas surpreendentes. Foi logo escolhido presidente da associação e, nesse cargo, obrigado a discursar em reuniões que se realizaram por toda a parte dos Estados Unidos. Trechos de seus discursos foram irradiados pela Associated Press e publicados nos jornais e revistas comerciais do país. Em 2 anos, depois de aprender a expressar-se, conseguiu mais publicidade gratuita para sua companhia e seus produtos do que quando gastava mais de $250 em anúncios. O orador confessou que, por vezes, antigamente, tinha receio de telefonar para alguns dos mais importantes comerciantes em Manhattan e convidá-los para almoçar com ele. Mas, devido ao prestígio que os discursos lhe deram, hoje esses homens telefonam convidando-o para almoçar e pedem desculpas por estarem tomando seu tempo. A facilidade de expressão é meio caminho andado para se sobressair. Põe o indivíduo em foco, eleva seus ombros e sua cabeça acima da multidão. E o homem que sabe falar bem consegue, em geral, ainda mais crédito do que realmente possui. O movimento pró-educação dos adultos invadia toda a nação. E a força mais espetacular naquele movimento foi Dale Carnegie, o homem que no mundo ouviu e criticou discursos de adultos mais que outro qualquer. Segundo Ripley, numa de suas caricaturas sobre coisas incríveis, Carnegie criticou 150 mil discursos. Se este número gigantesco não lhe causa grande impressão, lembre-se de que significa um discurso para cada dia desde que Colombo descobriu a América. Ou, esclarecendo com outras palavras, se cada homem que falou diante de Carnegie gastou apenas 3 minutos e se a apresentação dos oradores se fez sem interrupção, Dale Carnegie terá levado um ano inteiro, noite e dia, escutando discursos de adultos. A própria vida de Dale Carnegie, cheia de profundos contrastes, foi um exemplo edificante de quanto pode um homem conseguir quando está direcionado por uma ideia original e luta com entusiasmo. Nascido numa fazenda de Missouri, distante de 10 milhas da estrada de ferro,
Até os 12 anos de idade, nunca vira um bonde. Aos 46 anos, porém, tornaram-se para ele familiares os mais longínquos recantos da terra, de Hong Kong a Amherst, e certa vez esteve mais próximo do Polo Norte do que os postos do Almirante Byrd, na pequena América do Polo Sul. Este rapaz de Missouri, que apanhava morangos e catava mariscos por 5 centavos a hora, consegue agora $1 em cada minuto que dá de treinamento aos diretores das grandes corporações na arte de expressar-se. Este rapaz, que foi cowboy e que tangeu gado, amansou bezerros e saltou cercas no ocidental Dakota do Sul, mais tarde foi a Londres e teve sob suas ordens todas as apresentações de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales. Este jovem, que foi um completo fracasso na primeira meia dúzia de vezes que tentou falar em público, tornou-se mais tarde meu gerente pessoal. Grande parte de meus sucessos devo aos ensinamentos de Dale Carnegie. Carnegie teve de enfrentar séria luta para educar-se, pois a má sorte que sempre batia as portas da velha fazenda de Missouri, obrigando as mudanças inesperadas, dificultava muito. Todos os anos, o Rio 102 crescia, 102 eu acho que é o nome do rio, destruindo o milho e levando o feno. Inverno após inverno, os porcos, já gordos, adoeciam e morriam vítimas da cólera. Os preços caíam no mercado para bovinos e muares, e o banco ameaçava executar a hipoteca. Vencida pelo desânimo, a família vendeu a fazenda e comprou outra perto de Teachers College do estado, em Warrensburg, Missouri. Casa e comida podiam ser conseguidas na cidade por $1 diário, mas o jovem Carnegie nem disso podia dispor. Assim, continuou na fazenda e diariamente vencia a cavalo as 3 milhas de distância para ir ao colégio. Em casa, ordenhava as vacas, rachava lenha, dava alimento aos porcos e estudava verbos latinos à luz de um candeeiro de querosene, até que os olhos ficassem pesados e começava a cochilar. Quando ia deitar-se à meia-noite, colocava o despertador para as 3 da madrugada. Seu pai criava porcos de raça, Duroc Jersey. Nem sabia que existia essa raça de porcos. E era perigoso. Durante as noites mais frias do inverno, deixar que os porquinhos mais novos se resfriassem, pois morreriam todos. Por isso, eram postos numa cesta, cobertos com um saco grosso e colocados perto do fogão. Fiéis à sua natureza, os porquinhos exigiam uma refeição às 3 horas da manhã. Assim, quando o despertador tocava, Dale Carnegie enfiava os chinelos e rápido pegava a cesta e a levava para a mãe dos porquinhos, que lá o esperava. Depois, novamente, trazia-os para se aquecerem junto ao fogo. Havia no State Teachers College 600 estudantes, e Dale Carnegie fazia parte da meia dúzia que não podia morar na cidade. Sentiu-se diminuído pela sua pobreza, que o obrigava a voltar todos os dias para a fazenda, a fim de ordenhar as vacas. Envergonhava-se do seu casaco, que era apertadíssimo, e das suas calças muito curtas. Um complexo de inferioridade ia rapidamente tomando conta de si, quando resolveu buscar um meio qualquer que o levasse a sobressair. Descobriu com facilidade a existência no colégio de grupos que se destacavam, desfrutando prestígio e influência. Os jogadores de futebol americano e beisebol e os que venciam os concursos de debates e de oratória. Reconhecendo que não tinha queda para os esportes, decidiu esforçar-se para vencer nos concursos de oratória. Levou meses preparando os seus discursos. Praticou quando, sentado na cela, galopava na ida e volta para o colégio. Praticou o modo de se expressar até mesmo quando tirava leite, quando removia um fardo de feno no celeiro. Falava com ênfase e largueza de gesto para os pombos assustados acerca dos temas do dia.
Mas apesar de toda a sua dedicação e preparo, Carnegie experimentou derrotas sobre derrotas. Tinha nessa época 18 anos e era sensível e orgulhoso. Tornou-se tão desanimado, tão deprimido, que chegou a pensar mesmo no suicídio. E então, repentinamente, começou a vencer. Não um concurso, mas todos os concursos que se realizaram no colégio. Outros estudantes pediram-lhe que os treinasse e venceram também. Antes de graduar-se pelo Teachers College, iniciou a venda de cursos por correspondência para os rancheiros dos morros arenosos do ocidente de Nebraska e do Wyoming Oriental. Apesar de todo o seu entusiasmo e energia sem limites, não pôde graduar-se. O desânimo o invadiu de tal modo que foi para um quarto de hotel em Aliança, Nebraska, ao meio-dia, atirou-se na cama e chorou desesperadamente. Desejou ardentemente voltar para o colégio. Desejou ardentemente retirar-se da luta da vida, mas não pôde. Resolveu então seguir para o Omaha do Sul e procurar outro emprego. Não tendo dinheiro suficiente para comprar uma passagem, viajou num trem de carga, servindo alimento e água em 2 carros de cavalos bravios, em troca da licença para viajar. Saltando em Omaha do Sul, conseguiu um emprego de vendedor de bacon, toucinho e sabão para Armour & Company. Sua zona de ação foi escolhida entre as Badlands e os campos dos índios e das vacas na parte ocidental da Dakota do Sul. Percorria tal zona em trens de carga, em diligências, montando a cavalo, dormindo nos mais rudimentares hotéis, onde a única separação existente entre os quartos era um lençol de musselina. Estudou livros sobre vendas, montou em potros bravos, jogou pôquer com brancos renegados, casados com índias, e aprendeu como ganhar dinheiro. Quando o proprietário de uma venda não podia pagar em dinheiro a importância do toucinho e dos sabões, entregava 1 dúzia de pares de sapatos a Dale Carnegie, que os vendia aos empregados da estrada de ferro e assim conseguia aumentar os pedidos da Armour & Company. Muitas vezes, viajou nos trens de carga centenas de milhas por dia. Quando o trem parava para descarregar, corria até a cidade, procurava 3 ou 4 fregueses e tomava seus pedidos. Quando a locomotiva apitava, ia às pressas ruas abaixo outra vez, ligeiro como um raio, até a estação, onde tomava o trem já em movimento. Em 2 anos, conseguiu elevar um território improdutivo que se achava no 52º lugar, a primeira linha entre as 29 rotas que constituíam o campo comercial Omaha do Sul. A Armour & Company resolveu oferecer-lhe uma promoção, dizendo-lhe: "O senhor conseguiu o que nos parecia impossível." Dale recusou a promoção. Ainda mais, demitiu-se e veio para Nova York estudar na Academia Americana de Artes Dramáticas, realizando uma turnê pelo país, representando o papel do Dr. Hartley na peça Polly of the Circus. Eu não sabia que o Dale Carnegie também foi ator. Mas tem a ver, né, gente? Porque para ser um bom discursor, né, uma pessoa aí que tem essa desenvoltura, né, tem essa veia artística, sim. Às vezes não, mas a pessoa não precisa ser atora, a pessoa não precisa, ela já tem uma desenvoltura, mas o Dale Carnegie, ele acabou buscando a Academia de Artes Dramáticas para poder aprimorar ainda mais o que ele vinha desenvolvendo, que era discursar sobre vendas. Já está acabando, tá? Podem ficar despreocupados. Tem mais uma página só. Continuando. Não seria nunca um Booth ou um Barrymore. Teve bom senso suficiente para reconhecer isso. Assim, voltou novamente ao trabalho de vendas,
conseguiu um lugar na distribuição de automóveis da Packard Motor Car Company e não sabia nada sobre máquinas, pois nunca havia lidado com elas. Sentindo-se terrivelmente desambientado, teve que se disciplinar para sua missão de todos os dias. Desejava ter tempo para estudar, para escrever o livro que sonhara no colégio. Resolveu demitir-se. Passaria os dias escrevendo novelas e contos e sustentar-se-ia ensinando numa escola noturna. Mas ensinar o quê? Quando olhou para trás e avaliou o trabalho colegial, viu que seu treino no expressar-se em público lhe dera muito mais confiança, coragem, equilíbrio e habilidade para lidar com as pessoas no comércio do que todos os cursos juntos recebidos na sua vida escolar. Assim, dirigiu-se às escolas da ACM em Nova York, pedindo uma oportunidade para dirigir cursos na arte de expressar-se, destinados a homens de negócios. Que? Transformar negócios em oradores? Desculpa, gente. Transformar negociantes em oradores? Absurdo. Eles sabiam. Havia tentado tais cursos e os mesmos constituíam verdadeiros fracassos. Não quiseram pagar-lhe o salário de $2 por noite. Concordou em ministrar os cursos na base de comissões, tirando uma porcentagem dos lucros. Se houvesse lucros, é claro. E dentro de 3 anos estavam pagando a Dale Carnegie na base de $30 por noite, em vez de $2 como pretendera. O curso aumentou. Outras escolas da mesma organização, em cidades diferentes, tiveram notícias do acontecimento. Dale Carnegie logo se tornou o itinerante glorificado de um circuito, atendendo Nova York, Filadélfia, Baltimore e mais tarde Londres e Paris. Todos os livros didáticos eram muito acadêmicos e muito pouco práticos para os comerciantes, que enchiam seus cursos. Isso não o intimidou. Sentou-se e escreveu um livro intitulado Public Speaking and the Influence in Man and Business. Hoje, o livro oficial em todas as escolas da ACM, bem como nas da Associação de Banqueiros Americanos e da National Credit Men's Association. Dale Carnegie garantiu que qualquer homem pode falar quando está irritado. Afirmava que se desferirem um golpe no queixo do homem mais ignorante da cidade e o jogarem ao chão, ele se levantará e falará com uma eloquência, um ardor e uma ênfase que só seria igualada por William Jennings Bryan nos seus dias áureos. Afirmava que quase todo homem pode falar em público aceitavelmente desde que confie em si mesmo e tenha uma ideia fervendo-lhe o cérebro. O caminho para conseguir a autoconfiança, disse ele, é fazer as coisas que teme realizar e tomar nota das experiências coroadas de êxito, que vão ficando atrás. Assim, obrigava todos os estudantes a falar em cada aula do seu curso. A assistência é simpática, todos estão no mesmo barco e, pela prática constante, desenvolvem a coragem, a confiança e o entusiasmo que os levam a não sentir mudança nenhuma quando têm de falar nas reuniões sociais. Dale Carnegie mostrava-lhes que tinha vivido todos esses anos não a ensinar as pessoas a arte de se expressar, acontecimento meramente acidental, mas sim que a sua missão tinha sido ajudar homens a vencer seus receios e desenvolver a coragem. A princípio, apenas ministrava cursos para expressão em público, mas os estudantes que vieram eram comerciantes. Muitos deles não viam o interior de uma escola havia mais de 30 anos. Outros pagavam todas as suas mensalidades no momento da inscrição. Queriam resultados e queriam rapidamente resultados que pudessem aplicar no dia a dia seguinte nos encontros comerciais ao dia de outros grupos. Desse modo, foi forçado a ser rápido e prático.
Consequentemente, desenvolveu um sistema de treinamento único, uma admirável combinação de facilidade de expressão, vendas, relações humanas e psicologia aplicada. Escravo das regras que não são rápidas nem difíceis, desenvolveu um treinamento marcante, 2 vezes mais interessante que qualquer outro. Quando as classes terminavam, os homens costumavam formar clubes e continuavam a reunir-se quinzenalmente durante anos seguidos. Na Filadélfia, um grupo de 19 homens reuniu-se 2 vezes por semana durante o inverno, isto há 17 anos. Havia outros que, dirigindo seus carros, percorriam 50 a 100 milhas para frequentar os seus cursos. Havia um estudante que vinha semanalmente de Chicago a Nova York. O professor William James, de Harvard, costumava dizer que o homem médio desenvolve apenas 10% de sua habilidade mental latente. Dale Carnegie, ajudando homens e mulheres de negócios a desenvolver suas possibilidades latentes, criou um dos mais significativos movimentos na educação dos adultos. Então é isso, gente. O áudio foi um pouquinho maior, dessa vez, mas a gente leu toda essa parte aqui, que são as falas de algumas experiências, inclusive a experiência de vida do Dale Carnegie, que são observações feitas por Lowell Thomas em 1936, que ele foi aqui um dos estudantes, creio eu, do Dale Carnegie, e fez essa observação de que não é ensinar a falar, mas é uma questão de ensinamento de como se portar, de como pensar. É um curso que era completo. E o próximo áudio nosso, ele vai dar continuidade agora, uma fala do próprio Dale Carnegie, que a gente vai ler numa próxima oportunidade. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e espero de novo a gente se encontrar aqui para a continuação dos áudios. Tenham todos um excelente dia e até a próxima.